Olá, meu amado irmão, olá, minha amada irmã, Shalom Adonai, eu sou o pastor Ronildo Gonçalves e hoje eu venho aqui neste vídeo trazer para você um assunto sobre espírito, alma e corpo. Na verdade, eu gostaria de falar um pouco sobre essas três dimensões da vida do homem. O homem, ele é uma tricotomia. Existem três dimensões na vida do homem. Existe o espírito, a alma e o corpo. E eu gostaria de falar dessas três dimensões neste vídeo. Mas antes eu peço a você que deixe o seu gostei, se você gostar deste vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe e não deixe de ativar o sininho, né, para você receber todas as notificações do YouTube, aqui do nosso canal, quando nós postarmos um vídeo, tá bom? Então, todo ser humano, ele é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo físico. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, está escrito: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo começa com o íntimo, com a parte mais interior do homem, o âmago do seu ser, e depois chega ao exterior. Apesar disso, a maioria das pessoas, elas citam erroneamente este versículo, dizendo o seguinte, que na verdade é corpo, alma e espírito, mas não é assim, e você vai entender neste vídeo. Por que colocam o corpo em primeiro lugar? Porque estão mais conscientes do corpo do que do espírito. As coisas naturais significam mais para elas do que as coisas espirituais. E sendo assim, colocam as coisas físicas em primeiro lugar. O espírito é a dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual. A parte do homem que foi feita para conhecer Deus e se relacionar com Ele. É o espírito do homem que entra em contato com Deus e não a sua mente natural. Deus não é um ser humano, o que significa que ele não é um ser físico, ele é um ser espiritual. No livro de João, capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso implica em quê? Isso implica em dizer que não podemos conhecer Deus nem tocá-lo fisicamente. Portanto, não é possível ao homem conhecer Deus por meio da mente natural, por meio dos sentidos físicos. Deus criou o homem para ter comunhão com o homem, para ter comunhão com ele. Então o homem deve estar na mesma categoria que Deus. Por isso, assim como Deus é espírito, o homem também é espírito. E nós precisamos compreender isso. O homem pode contatar a Deus por meio do seu espírito. Somente um espírito pode entrar em contato com outro espírito. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10, diz: Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Assim está na palavra de Deus. Não podemos entrar ou estar em contato com Deus por meio do nosso corpo físico, nem com a nossa mente. Somente podemos entrar em contato com Deus através do nosso espírito. A mente, a alma e os sentidos físicos, ou seja, o corpo, fazem parte do processo de compreensão da pessoa de Deus. Através da Bíblia, por meio dela, nós obtemos recursos por meio dos quais podemos conhecer os atributos divinos, tanto a sua divindade quanto o seu poder. No entanto, é no espírito humano que a mais profunda relação com Deus se estabelece, ok? Vamos então falar da alma humana. O espírito e alma
representam os dois lados da natureza espiritual. Embora distintos, o espírito e a alma, eles são inseparáveis, exceto pela palavra de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pois bem, as juntas e medulas fazem parte de quê? Do corpo. Porém, junta é uma coisa e medula é outra. A alma faz parte do espírito. Porém, a alma é uma coisa e o espírito é outra. O espírito e a alma não se separam. Somente pela palavra de Deus podemos chegar à divisão do espírito e da alma. Por meio da alma, entramos em contato com a dimensão intelectual e também emocional. Ela inclui a mente, a vontade, as emoções. A alma é a dimensão do homem que lida com o âmbito mental, ou seja, o intelecto do homem, né? As vontades, as sensibilidades, a parte que raciocina e também pensa. Ela é composta de vontade, mente, ou seja, intelecto e emoções. O nosso espírito não é nossa mente, pois nossa mente faz parte da nossa alma. Observe neste versículo que a Bíblia faz diferenciação entre o espírito e a mente do homem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Note o que Paulo disse: o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica o quê? Infrutífera. Ele não disse: quando oro em outra língua, a minha alma ora. Ele também não disse: quando oro em outra língua, oro com meu intelecto ou com a minha mente. Ele disse com efeito: não estou orando com a minha alma quando oro em línguas, estou orando com o meu espírito. Ok? Vamos então falar um pouco sobre o corpo humano. O corpo é a dimensão do homem que lida com o âmbito físico, que atua na dimensão física. É com ele que mantemos contato com tudo que é físico. O corpo é a casa em que habitamos. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. A casa terrestre que Paulo se refere é o corpo físico. Ele está dizendo que se o corpo for desfeito, se morrer e for colocado no túmulo, se entrar em decomposição e voltar ao pó, não será o fim. Quando o corpo físico do homem está morto na sepultura, o espírito continua a viver. Esta parte do homem é eterna. Filipenses capítulo 1, versículo 23 diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo não estava falando a respeito do seu corpo. Seu corpo não ia partir. Paulo estava falando do homem interior, do homem espiritual, que habita o corpo. Paulo ele viveria, quer no corpo, quer fora do corpo. Se permanecesse ou vivesse, na carne poderia ensinar a igreja de Filipos e ser uma bênção para os seus membros. Isso seria mais necessário para eles. Seria muito melhor para o próprio Paulo, né? No entanto, partir e estar com Cristo. Paulo realmente estava dizendo: vou viver no corpo ou vou partir e estar com Cristo. Vou viver da mesma forma. Algumas seitas, elas ensinam que quando o homem morre, está morto como um cachorro. Não, não está. O homem é mais do que um corpo. Ele é um espírito. Ele tem uma alma. Ele habita um corpo. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículos 6 e 8 diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Há um homem interior e há um homem exterior.
o homem exterior não é o seu verdadeiro eu. O homem exterior é apenas a casa que você habita. O homem interior é o seu verdadeiro eu. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ok? Vamos então falar um pouco sobre a consciência do espírito. Vivemos em um mundo natural e físico. É difícil termos consciência de que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Não pense em si mesmo meramente como um ser físico, mas um ser espiritual que possui uma alma e habita em um corpo. Uma coisa que tem impedido o avanço do mundo cristão como um todo é que somos mais conscientes do físico, ou seja, do corpo, e mais conscientes da mente, ou seja, da alma. Temos desenvolvido o corpo e a alma, mas deixamos o espírito do homem quase intocado. Precisamos ter consciência do espírito. As coisas espirituais se tornarão mais reais à medida que nos tornamos mais conscientes do espírito. O espírito humano é um homem também, um homem espiritual. Um homem do espírito, um homem oculto no interior, está oculto aos sentidos físicos, ou seja, você não pode vê-lo com os olhos físicos, nem tocar nele com as mãos físicas. Quem dera que as pessoas aprendessem a seguir o seu espírito. Seu espírito sabe coisas que sua cabeça não sabe. Porque o Espírito Santo, ele está no seu espírito, ele está habitando no seu espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O espírito humano tem uma voz. Chamamos aquela voz de consciência. Às vezes, a chamamos de intuição de voz interior ou orientação. O mundo a chama de palpite, mas seja o que for, é o seu espírito falando para você. O espírito de todo homem, quer seja este salvo, quer não, ele tem uma voz. A sua consciência é a voz do seu espírito, que relatará à sua mente aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você no fundo do seu coração. O Senhor nos ilumina e nos orienta mediante o nosso espírito. Precisamos então tornarmos mais conscientes do fato de que somos seres espirituais e não apenas seres mentais ou físicos. Nós precisamos treinar o nosso espírito. O Senhor Jesus Cristo diz: o espírito está sempre pronto, a carne é fraca. Ou seja, a nossa consciência, por ela ser mais física, mais mental, mais alma, então muitas vezes nós não damos crédito ao nosso espírito, à voz da nossa consciência, aquilo que o Espírito Santo está falando em nosso espírito, porque o Espírito Santo habita aonde em nós? No nosso espírito. E o nosso espírito comunica com a nossa alma. E a nossa alma, ela manda as informações para onde? Para o corpo físico. Então nós precisamos ter uma sensibilidade maior com a vida espiritual. Por isso Paulo, ele nos ensina muito sobre o homem espiritual. O homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido. Por quê? Porque ele vive em outra dimensão. Vocês lembram no início do vídeo que eu disse sobre 3 dimensões da vida do homem? Espírito, alma e corpo. Então, o homem espiritual, ele vive nessa dimensão, no espírito, que é aonde o Espírito Santo vive, mora em nós e comunica através do nosso espírito. O nosso espírito comunica com a alma, que comunica com o nosso corpo físico. Então as 3 dimensões, quando estamos no mundo espiritual, elas se conectam e assim nós podemos manifestar a glória de Deus nessa terra. Amém, meu querido? Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo no nome de Jesus e não esqueça de clicar no sininho que está logo aqui embaixo, tá? E ative todas as notificações
para você continuar recebendo mais vídeos aqui do canal do Pastor Ronildo Gonçalves, tá bom? Fique com Deus, fique na paz. Shalom Adonai. Seja um homem espiritual. Quando eu digo homem, eu digo no gênero humano, homem e mulher. Sejam espirituais. Sejam mais espirituais do que carnais. Tá bom? Tchau, fique com Deus. Até o próximo vídeo.